Pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, professor Ariel Costa, professor de Geografia. E hoje iremos trabalhar com a turma de Educação de Jovens e Adultos, com a quarta etapa. E o assunto de hoje, como vocês podem ver aqui, vamos estudar sobre América Latina e os aspectos físicos da América Latina. Então vamos lá. A América Latina é uma porção do continente americano, localizada entre o Rio Grande, bem aqui ó, na fronteira com os Estados Unidos e o México, tá? Aqui inicia, até a Terra do Fogo, que é o conjunto de ilhas situado no extremo sul da América do Sul, tá? Aqui embaixo, nesse conjunto de ilhas aqui. Então, se estende desde aqui até na divisa entre México e Estados Unidos. Aí é chamado de América Latina. Então, nessa porção do continente americano, vivem cerca de 586 milhões de pessoas, tá? Toda essa área dá um total de 21.060.501 quilômetros quadrados, o que resulta em uma densidade demográfica de 27,8 por habitantes, tá? Habitantes por quilômetro quadrado. Então, uma área muito densa, bastante grande aí, que envolve toda a América Latina. Então, os países da América Latina, eles possuem um passado colonial em comum. Como assim, professor? Algo em comum existe entre eles. Então, veja bem, todos esses países da América Latina, eles foram colônia de exploração. Vocês devem lembrar da aula anterior, que eu expliquei para vocês sobre colônia de povoamento e colônia de exploração. Colônia de povoamento. Quando um país, por exemplo, a Inglaterra, quando descobriu a América lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? O governo dava condições para as pessoas morarem e habitarem e desenvolverem um novo continente. Então, isso é colônia de povoamento. Colônia de exploração é o que aconteceu no Brasil. Os portugueses vinham até o Brasil, tiravam as riquezas, minérios, vegetações e levavam para os seus países. Tá? Isso é a colônia de exploração. Então, todos esses países da América Latina são países desenvolvidos e uma característica em comum, tá? Todos eles foram colônia de exploração. Outra característica histórica que é comum aos países da América Latina é a concentração de terras nas mãos da elite, nas mãos dos mais poderosos. Mesmo depois da descolonização, continuou ainda essas terras nas mãos dos mais poderosos. Então veja bem, a América Central é a região formada por dois conjuntos de países. A porção istmica, que é ligada ao continente, tá? Vocês podem observar aqui, que liga um continente ao outro, e a porção insular, que são compostas por ilhas, tá? Como Cuba, República Dominicana, várias outras ilhas aqui, tá? Então, é a porção istmica e a porção insular. Falando de América Andina, você pergunta, mas professor, por que chama América Andina? Então, veja bem, a América Andina é marcada pela presença da Cordilheira dos Andes. Se você observar aqui nessa imagem, ó, a Cordilheira dos Andes, ela pega aqui desde o final da América do Sul até aqui na Venezuela, que é aquele conjunto de montanhas que chama de cordilheiras, tá? Então são chamados andinos os países que compõem essa sub-região latino-americana, como a Venezuela, Colômbia, o Equador, Peru, Bolívia e Chile. Tá? Então, esses países são considerados, chamados de que fazem parte da América Andina. Então, todas as vezes que você ouvir falar em América Andina, você vai lembrar, o professor falou que são os países, tá, que existe a presença da Cordilheira dos Andes. Exatamente é isso mesmo. Pessoal, vocês podem ver aqui, ó, o Brasil. O Brasil é o país mais extenso da América Latina e com a maior população. Olhando pelo mapa aqui, você já observa, tá? O Brasil é que ocupa o maior território aqui da América Latina. E ele também é o único país que tem a língua portuguesa como idioma oficial.
faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, como você pode ver no mapa, tá? Com exceção do Chile, que fica aqui depois da Argentina, e do Equador, que fica aqui entre Colômbia e Peru. O restante todos fazem fronteiras com o Brasil. Aí nós temos aqui aspectos físicos da América Latina. Os principais elementos do relevo da América Latina são a Serra Madre Ocidental, no Planalto Mexicano, a Cordilheira Montanhosa dos Andes, como você pode ver aqui na imagem, tá? Alguns chamam de Cordilheira dos Andes, que é um conjunto de serras, o Planalto das Guianas, o Planalto Brasileiro, a Planície do Orinoco, a Planície Amazônica e a Planície Platina. Tá? Então, esses aqui são os elementos do relevo da América. E nós temos também a hidrografia. A América Latina é rica em recursos hídricos, possui muitos rios, tá? Extensas bacias hidrográficas, como a bacia do Orinoco, a bacia amazônica e a bacia platina. Tá? Vocês entendem que essas bacias, existem vários afluentes que jogam os seus rios, os seus igarapés nele. Tá? Então, por exemplo, a bacia amazônica é a principal bacia amazônica, aí vem o rio Xingu, vem o rio Tapajós, vem o rio Negro, Solimões, todos despejam suas águas no rio Amazonas. Tá? Por isso que é chamado de bacia amazônica. Aí temos também o clima. A América Latina está situada na zona intertropical, onde predominam os climas quentes, com exceção do extremo sul, a Argentina e Chile, e das áreas montanhosas dos Andes. Tá? Então, com exceção desses três, o que predomina é o clima quente. Tá? Porque fica na zona intertropical, próximo ali aos trópicos e próximo à linha do Equador. Por isso que aqui é bastante... E a vegetação possui uma grande extensão no sentido norte-sul. As diferentes latitudes e a variação climática conferem à América Latina uma enorme diversidade de formações vegetais. Destacam-se as principais paisagens, como a floresta amazônica, que é bastante conhecida, o cerrado, a caatinga, pampa ou estepes e desertos que existem ali no México, como o Atacama e na Patagônia. E então, pessoal, a nossa aula de hoje era essa. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula iremos continuar falando sobre a América, tá? Falando dos aspectos sociais, dos aspectos econômicos e assim sucessivamente. Então, boa aula para vocês e até a próxima!